Olá, sejam bem-vindos a mais um Parkingcast. O episódio de hoje ele vai ser um pouco diferente, porque eu tô sozinho, de novo. É, eu tô gravando esse podcast, mas pra eu conseguir a gente não deixar muitas pausas entre as postagens, né? E também eu queria falar algumas coisas, minha vida tá mudando bastante, tem muita coisa acontecendo e eu queria falar, né, o que eu tô sentindo e tal. Porque eu sinto que é importante a gente, às vezes, falar o que a gente sente, né? Falar. É, vocês estão aqui pra ouvir, eu espero que vocês me escutem. E é isso. Então, vamos lá. Um dos motivos de a gente tá com essa ideia de eu gravar, tipo, na verdade eu tive a ideia, aí eu perguntei para os participantes, que foi autorizado, então pra gente não ficar as pausas entre as postagens não ficar muito grandes, né? E por que essas pausas podem ficar muito grandes? Esse ano é um ano muito complicado pra mim e pros participantes também. Pra quem não sabe, é meio estranho falar isso porque até agora, o momento dessa gravação, a maioria dos inscritos são pessoas que eu conheço, então normalmente essas pessoas sabem. Mas sei lá, vai que você é de outro lugar, você é interessado na minha vida, sei lá o quê, e você gostaria de saber por quê. Tá, eu tô no último ano da minha escola, então tem isso, aí tem vestibulares, tem um monte de coisa que eu tô fazendo, projetos paralelos, tal, que eu não preciso entrar em detalhes, blá blá blá. E então a minha vida tá corrida e outros participantes também, eles têm outras coisas pra fazer. E então a gente meio que teve que empurrar o podcast pro lado um pouco. Mas a gente tá pensando em oportunidades da gente fazer mais conteúdo, outros tipos de conteúdo. Porque qual que é o problema? Gravar um cast, assim, agora, tipo, um pouquinho cast, normal. Primeiro eu teria que reunir as pessoas. E já é difícil a gente conseguir uma data que reúne. Aí você pode dizer, ah não, mas pode ser pelo Discord. Mas tem ouvintes que dizem que não gostam pelo Discord, porque tem aquele chiadinho, tem toda aquela coisa. E também, mesmo, tipo, tem dias que não dá pra reunir nem por Discord. Tipo, na vida de todo mundo aí agora tá corrida, né? Então, a gente vai pensar em algumas maneiras de a gente fazer conteúdo sempre quanto der, pra não ficar muito tipo ano passado, que também minha vida tava bem corrida. E ficou, segundo o Eduardo, eu não sei, talvez eu corrija aí na tela, foram 9 podcasts no ano inteiro. E tirando, né, o Penha de Ouro de 2018. E isso é meio preocupante, porque quando a gente começou, eu queria fazer isso, tipo, regularmente, assim, sabe? Tipo, vou gravar aqui. E eu fico meio triste, assim, de eu não conseguir toda hora parar um momento e gravar. Mas agora eu tô fazendo isso, eu tô ajeitando minha vida ainda. Mas nesses momentos que eu senti que, não, tá de boa, eu consigo, eu vou gravar alguma coisa pra vocês. Então, como eu tô sozinho nesse podcast, desculpa, mas esse podcast vai se rodear sobre mim. Minha vida por enquanto, eu vou explicar algumas coisas, o que eu tô pensando e tal. Então eu vou começar sobre alguns projetos que eu tive. O principal é continuar esse podcast, eu quero muito isso. Eu gosto de gravar, eu gosto de editar. E eu queria continuar, mas tá difícil agora, mas a gente vai dar um jeito, né? Eu também tô com outro projeto, que eu não vou colocar muita coisa nele, mas o que seria esse projeto? Inspirado pela algumas produções do Eduardo, eu vou deixar na descrição o link pro podcast dele, podcast e alguns. Ele tá escrevendo algumas histórias, uma história bem legal. Vocês vão estar lá. Eu não quero falar muito, tipo, descubra por você mesmo. Tal. E inspirado por ele eu quis. Eu sempre quis escrever histórias, né? Acho que eu sempre tive esse anseio, porque eu sempre pensava, tipo, eu acho que eu quero, porque, por exemplo, eu gosto muito de filmes, e filmes são basicamente histórias, né? E então eu sempre quis, por muito tempo eu quis ser diretor de cinema, mas eu vi que não era muito pra mim, é tipo algo que, sabe, é muito, eu sinto que não é só tipo, vi uns filmes e vou fazer. Tipo, você precisa de muito conhecimento de cinema, muito, tipo, conhecimento cultural, algo que eu não tenho muito, né?
Então meio que já desisti dessa ideia, fui pensando em outras coisas, trabalhar com tecnologia e tudo. Mas eu sempre tive esse anseio, tipo, de... Não, mas eu acho que eu gostaria de gravar... nem gravar, tipo, escrever alguma coisa, sabe? Porque eu tenho muitas ideias, só que elas vão se queimando. E é até estranho, porque também eu tive a ambição de ser... Estranho falar eu tive a ambição. Não foi... tipo, eu queria ser, tipo... Trabalhar num ramo de comédia, assim. Mas também cai em outra coisa, eu não me sinto muito engraçado. Também tem todo um negócio, eu, tipo, tenho que escrever as coisas, eu não escrevo direito. Então por isso que foi meio tipo, sei lá, faço piadinha, besta só pra passar o tempo, né? E eu sempre quis escrever, eu sempre quis ter aquilo, tipo, criar um meu universo, fazer tal coisa. E esse é um dos projetos, eu escrever. Eu não, tipo, assim, eu falando aqui, eu nem sei se vai sair isso, né? Tipo, provavelmente nem sai. Mas a minha ideia principal era como no começo desse ano, começo de 2019, na verdade, eu comecei a ler pra caralho, assim, tipo... Porque o que aconteceu? Eu tava trabalhando, né? Eu tava num emprego ali fixo, eu tava ganhando legal. E tipo assim, primeiro emprego, você tá ganhando um dinheiro, e aí eu não tava muito no momento que meus gastos não eram tão altos, então eu comprava bastante livros. Então, e também como o meu gosto por tecnologia, começou a aparecer os livros da saga Sprawl, que eu normalmente falo, é muito bom. São livros sobre o cyberpunk, são livros tipo da década de 80, são livros sensacionais de cyberpunk, tipo, foda pra caralho. E eu sempre gostei, naquele momento, tipo, eu sempre gostei de cyberpunk, mas eu nunca entendi o que era direito. Eu gostava da estética, mas eu não entendi, tipo, o que era aquilo, como se chamava a reunião daquela estética. Aí eu comecei a ver, eu comecei a pesquisar mais coisas, e eu quis criar um universo nisso, né? E no universo cyberpunk, e uma das produções da escola, né? Faço uma redação aí. Eu fiz a redação sobre esse tema, só que o problema é que era num modelo tipo de Enem, então era 30 linhas, então você já deve ter imaginado que foi uma bosta, né? Porque é foda, né? Você criar uma história, pra daí você já ter que terminar ela, né? Em poucas linhas. Então, eu quis ampliar essa história, dar tipo novas visões pra ela. O problema é que eu tô meio sem tempo e também que eu sinto que se eu quisesse fazer, eu quero fazer muito a fundo, tipo, porque isso é assim e tal. E eu não sei se eu consigo agora, né? Então, mas essa é uma ideia que eu tinha. Acho que é isso sobre os projetos, tipo, criar conteúdo. Basicamente, eu sempre quis criar conteúdo, mas agora eu tô meio sem tempo, mas sei lá, se eu conseguir, vai ter conteúdo. Vamos ver. Acho que eu vou abordar meus sentimentos um pouco. É meio difícil falar sobre isso. Porque eu sinto que por muito tempo eu nunca me abri assim direito sobre o que eu tava sentindo. E aí ficou sempre meio estranho, assim. De eu explicar, tipo, eu tô sentindo assim. Porque eu sinto que quando você esconde muito o que você sente. Mas, tipo, eu também não quero colocar, tipo, nossa, eu escondi porque eu tinha medo. Não, era só, tipo, sei lá, eu era assim, né? Tipo, não sei se eu quero falar com alguém sobre isso. E as pessoas, elas só têm uma ideia de como você é, daí... Aí quando você é diferente dessa ideia, as pessoas ficam, tipo, preocupadas, né? Começam a ele tá mudando, tá estranho e tal. Desculpa. E... Então... Eu comecei a ficar muito louco, porque no começo de 2019 eu falei, eu tava trabalhando, eu perdi o emprego, voltei em outro, o outro emprego tava pagando mal, e esse tipo de coisa, era mais horas trabalhadas, aí tinha escola, eu tava ficando lunático, tipo, eu não tava aguentando as coisas direito e tal. Aí eu comecei a ter vários problemas, assim, né? Tipo, principalmente com a minha raiva, eu tava muito bravo. Que é estranho falar, porque normalmente quando eu falo disso com algumas pessoas, elas falam, pô, mas tava de boa. Não exatamente, tipo, quem tava muito próximo sabe que não era bem assim, que eu não tava lá muito bem, tipo, feliz e tal. Aí começa, né, quando você tá assim, você começa a duvidar sobre, tipo, pô, que merda, meus pais, aí você começa a entrar nessas piras, assim.
Então, basicamente eu tava nesse sentimento, né, de... Porque o meu problema principal era que quando começou o ano eu tava num emprego legal, o ambiente não era muito legal, mas ele era meio recompensado, querendo ou não, pela recompensa, né? Nossa, que merda, recompensado pela recompensa. Parabéns, Victor, ótima construção de frase. Mas eu digo, eu não pagava super bem, mas se você comparar com outros estágios, agora ele pagava bem, né? E também meu primeiro emprego, então, eu tava, sabe, pra mim tudo aquilo era novidade. Então eu, tava entrando nessa fase, aí eu tinha um dinheiro meu, eu tinha mais uma independência, sabe? E aí, no momento que eu senti que eu tava no máximo da minha independência, que, eu cheguei a viajar, eu fui pra Porto Alegre, e foi muito louco, porque eu paguei minha própria passagem de avião. Isso foi algo que eu fiquei, uou, isso é foda. Só que eu voltei da viagem e fui demitido, né? Mas não foi por causa da viagem, por muito tempo eu achei, mas depois eu descobri que não, era só corte de gastos. Mas eu fiquei... Naquele momento eu fiquei muito bolado, porque eu tinha tudo aquilo e agora eu não tinha mais, né? Basicamente. Então eu comecei a me preocupar, as coisas começaram tá, caralho, pô. Aí eu sentia que eu tinha que ir atrás de, achar um estágio rápido, senão eu tava fudido. Então, eu passei por um momento que eu não conseguia fazer as coisas. Eu não tinha nada pra fazer, eu só tinha escola. E eu tava muito triste, né, porque eu perdi um trabalho legal. Aí eu entrei com tudo isso nesse outro estágio em que eu tava mais... Tava mais, difícil, né, as coisas, administrar o tempo, eu chegava muito tarde em casa. E aí eu chegava meio cansado e não dava vontade de fazer nada. E, sabe, vai consumindo, você tem que sair rápido da escola pra pegar um ônibus e ir pro estágio, sabe? Vai consumindo sua cabeça um pouco. E daí o que ocasionou o que eu fiz esse ano, eu tava ainda trabalhando no comecinho desse ano, em janeiro eu falei, tchau. Desculpa, eu tenho que ir embora porque eu tenho que ir embora porque eu preciso de umas chances, né? Trabalhar com outros projetos por fora e, sei lá, dar uma tranquilizada. Tem vestibular esse ano, não ia aguentar as 3 rotinas, né? E, daí eu achei que eu tava meio liberto, assim. Então, foi muito bom tirar isso das costas, né? Esse peso das costas. E eu senti que mais pro final do ano, principalmente que eu comecei a ir atrás de acompanhamento psicológico, por causa que eu tava sentindo que eu tava meio, sabe, meio ácido, assim, com as pessoas. E, é meio foda, assim, porque eu não fazia por querer, né, de ser meio cuzão, assim, eu ficava muito mal quando eu descobria que eu fui meio cuzão. Então eu quis resolver isso pra esse problema não aumentar e eu acabar fazendo coisas erradas e tal. Então eu fui lá, procurei e aí, comecei a ter acompanhamento psicológico e fui revendo algumas coisas que eu fazia. Então, eu senti que pro final... começo ali, desse ano, eu tava bem mais tranquilo, assim, com as minhas coisas, eu tava satisfeito, né, de eu tô me sentindo bem, as coisas tão legais, e isso não quer dizer que agora eu não tô bem, é só que isso aqui agora caiu novas responsabilidades, né, como eu preciso entrar numa faculdade, né, como, se você considera como um tal uma bosta, é bom pelo menos que você tenha uma formação, né, e aí eu não tenho dinheiro pra pagar uma faculdade, né? Então tem que estudar pra caralho pra ter a chance de entrar numa pública. Então entrei pra um cursinho. Mas ele é turno da noite, então eu chego muito tarde em casa. E por causa disso eu não tô dormindo, virou até uma piada ali, eu e o Eduardo, que eu não durmo, você também. Então... Mas isso eu não chego a reclamar muito, eu acho que por enquanto que eu só tô nos 2 períodos, né, manhã e noite, as coisas estão fluindo ainda. Eu tenho a tarde livre, agora pra gravar esse podcast. Mas eu sinto que, sei lá, talvez se as coisas começarem a aumentar, talvez eu tenha problemas. Mas é um sacrifício que eu tô fazendo pra esse ano, né? Que na sorte, espero que ele dê tudo certo e eu consiga a minha vaga tão queridinha pra uma universidade pública, né? Falei um pouco sobre mim, projetos, o que eu tava sentindo.
Desculpa, esse é um monólogo sobre eu, então eu vou falar sobre mim mesmo. Tô brincando. Mas essas responsabilidades estão começando a pesar. Porque eu tô percebendo que, tipo, eu parei de ver filme, cara. E sempre que eu paro de ver filme, eu começo a ficar lunático. Eu preciso voltar a ver filmes. E não é porque, tipo, não tenho tempo, fodeu, meu dia é 24 horas direto fazendo coisa. Não, tem hora de pausa, só que aí você chega em casa e você quer dormir, sabe? Você não quer ver um filme. Mas sempre que der eu vou ver um filme, pra ver se eu não vou surtar, Ok, acho que agora eu vou comentar um pouco mais sobre o podcast em si, né? Cara, isso não é nada novidade, mas eu sinto que é importante frisar ainda. O Parquinho Cast tá no Castbox, vejam lá. O Castbox eu tô gostando bastante da plataforma. E eu queria também trazer uma recomendação pra vocês, que, sei lá, vai que, né? Vai que você quer começar um podcast, ou você quer... Tipo, não no modelo, sei lá, Parquinho Cast, mas sei lá, você quer falar sobre qualquer coisa, e você sente que você consegue fazer um podcast. O Cashbox é uma tipo, eu não tô sendo pago pra falar isso, obviamente, senão eu estaria falando muito mais entusiasmado e outros um bilhão de coisas. Mas o Cashbox é uma plataforma muito legal. E ajuda bastante quem tá começando no podcast. Porque é meio difícil, assim. Agora é um papo meio técnico, né? Mas quando... É muito difícil você conseguir hostear áudio na internet. Parece algo idiota. Mas é tipo áudio grande, de graça. Porque assim, vídeo tem o YouTube. O YouTube ele é fodão. Então, tipo, ele tem lá os servidores dele. Então, é só vídeo, né? O YouTube é só vídeo. E quais são esses problemas? Você consegue postar de graça, tal, beleza, felicidade, todo mundo bonito. O problema é que o podcast, na base dele, é tipo... Ele é como se fosse um programa de rádio, e aí você normalmente quer fazer outras coisas. Então, você quer estar um podcast, mas é tipo, pô, eu não quero parar na frente de uma tela e ficar olhando quando é só áudio, sabe? Entende? Então, aí você começa a abranger para outros lados. Então eu vou meio que descrever como é que foi a nossa caminhada, né? Então o que a gente faz? A primeira coisa é, tipo, muito idiota, que é o quê? Olhar pros podcasts formados que a gente começou, ou que eu escutava, tipo, de verdade mesmo. Era o Nerdcast. Eu não vou querer muito entrar nesse tema do que eu escutava, o que eu escuto até hoje, porque é talvez seja tipo, eu quero debater melhor em outro tema, né? Porque merece mais atenção. Então eu olhava o Nerdcast e eu pensava, ok, como é que eles conseguem, tipo, enviar esse dado? Esse dado vem da onde? Tipo, como? Como é que vai? Tá no Spotify, como é que coloca no Spotify? Aí eles começam a pesquisar. Aí eles começam a ver as coisas, e aí tem link, RSS, eles começam a pesquisar. E aí, quando você tá no começo, as coisas começam a te desgastar. Porque você fica, porra, é difícil, você tem que aprender uma nova linguagem de programação, basicamente, se você quiser programar o seu, que é o Ajax. O Ajax é difícil pra caralho. E aí é chato algumas coisas, sabe? Aí já pega um desânimo de você gravar o podcast. Até por isso que a gente só postava no comecinho, a gente só postava no YouTube, porque era só enviar as coisas, né? E aí o Cashbox, ele meio que, tipo, ele é como se fosse um YouTube, só que pra áudio. Você posta seu áudio lá, e aí ele tem o link que você coloca no Spotify. Então, ele dá uma facilitada. Eu também, na interação de fã e podcaster, eu não sei se esse é o termo, mas ok. O produtor de conteúdo, né? Porque eu consigo acompanhar bem, tipo, os inscritos, quem tá inscrito, né? E também ele tem uma aba de comentários que é bem legal, porque, tipo, comentários são ótimos, porque a gente quer um feedback, a gente tá sempre batendo nessa tecla, desculpa, mas é isso, a gente sente que o Parquinho Cast tem muito pouco feedback, sabe? E aí fica muito nessa que a gente não sabe o que vocês querem, é isso. Mesmo a gente gravando coisas que a gente queira ouvir, mas tipo, o que adianta gravar algo que a gente quer ouvir e só a gente escuta? Tipo, eu quero compartilhar pro mundo isso, tipo, olha mundo, olha o que eu fiz na minha casa com o meu microfone, isso. E a gente só quer saber, né, tipo, o que você quer ouvir no Parquinho Cast. Então, se você tá ouvindo no YouTube, pode comentar aí embaixo no YouTube. Se você estiver ouvindo no Spotify, entra lá no Cashbox depois e comenta lá. Por favor, adoraria ouvir seu feedback sobre. Acho que eu já falei sobre essa nova atualização que a gente tá fazendo de tratamento de áudio. Acho que sim. Mas se você não ouviu, eu vou colocar rapidinho. O problema que a gente tinha muito com o Parquinho Cast
era que o áudio ficava uma bosta, sempre. Porque esse é o pior, porque o podcast é só áudio, então pelo menos que tem um áudio da hora. E eu lembro que eu ocupava muito o equipamento. Eu ficava tipo, você pode escutar lá nos primeiros, ou sei lá, algum que eu falei sobre o podcast em si. Eu acho que o cast 15 eu falei, mas sei lá, depois eu vejo. E eu ocupava muito equipamento, porque na minha mente, eu achava que o microfone, tipo, um microfone profissional, ele passava o cristalino, as coisas perfeitas, igual eu escutava no Nerdcast, sei lá. Só que aí eu comecei a pesquisar e começar a ver na aplicação. Porque assim, quando eu citei lá no começo desse cast, que tinha algumas pessoas que não gostavam de ouvir por causa do Discord, eu não entendia por que era tão ruim. E eu comecei a entender. Primeiro, gravação por banda, tipo, de internet, ela é boa em alguns casos, mas é boa se é só você com um host, né? Tipo, você e um lugar, né? Você e YouTube. Ok, funciona, sabe? Você consegue gravar as coisas. Mas o problema é quando você e mais 10 e mais 5 pessoas. Porque aí cada um vai ter uma banda diferente, a internet vai ter diferente, sabe? Acontece, assim, é fato. Eu comecei a pesquisar, tipo, cara, como é que o áudio deles é tão foda? E daí antes eu achava, era só equipamento. Não, eles têm microfone foda, é isso. E eu lembro que eu superestimei, porque, tipo, eu até fui e comprei esse microfone que eu tô usando agora, porque eu achei que o áudio dele era cristalino, foda, tesão. E eu descobri. Os microfones, os mais caros são os melhores, fato. Mas o que importa mesmo é o que você faz com o áudio, porque a gravação em si, ela vai pegar o vento que bate, a sua respirada, sabe? A pessoa vai... Você escuta e tal coisa. Você escuta. Só que... E eu lembro que eu sempre escutava as pessoas falando, né? Tipo, no Nerdcast, os editores, eles iam falar. E eles falavam, a gente faz tratamento de áudio. E eu ficava, nossa, isso é muito besteira. Era algo que eu não queria fazer. Porque eu achava que era algo muito complicado pra se fazer. E também eu achava que não era o problema do áudio, o problema era do microfone. E depois eu fui aprender que, tratar áudio é tipo... Não que eu seja profissional em tratar áudio, é só que eu já consigo, tipo, melhorar o áudio, tipo, muito. Com, tipo, plataformas grátis na internet, sabe? Tipo, coisa básica. E, cara, isso já dá uma outra visão. Porque eu pego esse microfone e eu deixo no áudio original, sabe? E, tipo, vocês conseguem escutar aquele zzz, sabe? Tipo, coisa normal. E aí quando você faz esse simples tratamento do áudio, cara, melhora muito, sabe? Tipo, o negócio parece que é cristalino, uma coisa que fica bom. E eu gostaria de implementar mais, então é algo que a gente tá estudando ainda, como é que a gente faz bonitinho e tal. Eu já falei de feedback, falei como eu tava sentindo e tal. Cara, eu não sei sobre... Não sei se eu... Tipo, eu penso em, obviamente, continuar esse projeto dos monólogos, né? Mas eu não tenho muita ideia de tema. Eu vou tentar no próximo tema falar sobre temas da cultura pop em que eu recomendo e ninguém vê. Tô brincando. Não é um ataque a ninguém, é só que, tipo, eu queria recomendar coisas que, tipo... que eu vi, sabe? Tipo, fazer uma listinha bem legal. Porque eu sinto que eu vi muita coisa e aí, tipo... Não que, tipo, eu preciso conversar com alguém. Mas às vezes sei lá, às vezes você não tem nada pra ver e você fala, vamos ver. Sabe? Uma recomendação legal. Eu acho que é isso, 26 minutos de cast. É só pra gente não ter essas pausas. Eu não sei, como eu falei do feedback. Comenta aí embaixo se você achou esse podcast uma bosta ou sei lá o que. Fala alguma coisa agora. A gente, tipo, eu digo o grupo inteiro porque... Tipo, a gente é um grupo, né? Tipo, tá todo mundo ali trabalhando junto. E a gente, como grupo, a gente quer saber, tipo... O que vocês acham do cast? O que pode melhorar? Porque eu sinto que, sabe, a gente só fica, tipo, acho que eles vão gostar disso. E aí, sei lá, às vezes eles não gostam, não sei. Fala com a gente, por favor. A gente é carente. Acho que não tem mais nada pra falar. Estranho, meu irmão. As paradas do Eduardo vão estar aí na descrição.
E boa sorte aí pra todo mundo, que sua vida seja boa demais e que você possa escutar o Parquinho Cast sempre. Lembrando, escute todos os Parquinho Casts, estão lá, todos no Spotify, Castbox, YouTube, tudo aí pra você escutar. As 3 plataformas são grátis e baixar no Spotify é grátis. Não precisa ter plano, pode ir lá sem medo, só baixar. Cria uma conta, cara, perfeitinho, tá ali, você pode escutar no ônibus, vai ser legal. É isso aí, viva a podosfera. E acho que é isso. Falou.